Mas, assim, para mim é uma alegria enorme estar aqui contigo. De qualquer forma, ainda que seja no teu Instagram, eu quero dizer que eu fico imensamente feliz por teres aceitado o convite da escola, nesse novo espaço que vai ser inaugurado. Nas próximas vezes, com mais eficiência, prometo. Mas que o espaço que pretende democratizar o conhecimento, dar acesso às pessoas, a profissionais do mais alto gabarito como tu, e não poderíamos conversar com outro professor que não tu, que é um dos professores mais bem avaliados da nossa querida Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, meu querido, obrigada por aceitar e obrigada por me salvar aqui nesse momento. Tá certo. Na verdade, eu que fico honrado com o convite, Patrícia. Sabe que há muito tempo eu tenho admiração por você, pelo seu trabalho, desde que eu entrei na Defensoria Pública. Não tem como falar de você sem falar no teu trabalho na ANADEP, né? Quando você foi presidente lá da Associação Nacional de Defensores Públicos, que foi quando a gente conseguiu lá implementar a Emenda Constitucional 8094, que deu uma outra dimensão à Defensoria Pública, e você fez todo aquele trabalho político junto ao Congresso Nacional. Então, pensar em você, eu sempre penso na Emenda Constitucional 8094, penso no seu trabalho lá na ANADEP, o trabalho que você fez até na nossa própria associação aqui na DIPERGS, e agora na frente da FESDEP. Eu tenho um carinho muito especial pela Fundação Escola de Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. A gente formar colegas aí, defensores públicos vocacionados para isso. A gente está tendo um processo de revalorização da escola, né? Nós tivemos aí, no meu entender, e acho que de todos, né? O Brandão aí teve um mandato durante muito bom aí na frente da Fundação Escola, e agora vem você aí, esse início de trabalho já está demonstrando muita organização e da sua competência. Então, eu que agradeço o convite, tá aqui. Obrigada, meu querido. Muito obrigada pelas generosas e carinhosas e exageradas palavras. Muito obrigada. Mas, André, e aí, André? Vamos conversar, então, sobre a prisão do deputado, sobre a postura do Supremo, e eu queria te perguntar, já de início, pelo começo, o que tu acha, qual é a tua opinião a respeito do inquérito das fake news? É o assunto da hora, né? O assunto da vez aí, a prisão do deputado federal Daniel Silveira, foi preso aqui no dia 17/2, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, que deu um mandado de prisão em flagrante, até peculiar o mandado de prisão em flagrante. E tem várias questões relacionadas interessantíssimas quanto a essa prisão. A primeira delas é o inquérito. Aonde que foi decretada essa prisão? Foi no inquérito da fake news. Esse inquérito da fake news, ele foi instaurado pelo ministro Dias Toffoli, lá em março de 2019. Quer dizer, é um inquérito instaurado pelo próprio STF. Não é o STF dando autorização para a instauração do inquérito. É o próprio STF instaurando. E aí, existem enormes críticas quanto a isso. Inclusive, foi arguído numa DPF, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, a inconstitucionalidade, a não compatibilidade dessa portaria, dessa instauração desse inquérito com a Constituição. Só que o Supremo entendeu no julgamento dessa DPF que não haveria qualquer incompatibilidade com a Constituição, que poderia o STF ele investigar nessa hipótese. E o fez com base no quê? Ele fez com base lá no artigo 43 do regimento interno do STF, uma legislação antiga que dá a prerrogativa do STF instaurar inquérito para os crimes cometidos dentro da sede do STF, dentro do prédio do STF. E, obviamente, que é um regimento interno anterior à Constituição Federal. Então, os ministros, não, nós temos essa autorização aqui no nosso regimento interno, e aí deu uma interpretação extensiva a esse conceito de dentro da Casa Legislativa, porque esse inquérito, o que ele investiga? Ele investiga ameaças, fake news, denúncias caluniosas contra ministros do STF, que são feitos na internet, Brasil afora. E aí, olha só, a interpretação extensiva que eles deram para a Casa do STF, para a sede, eles falaram assim, não, o STF, ele tem a prestação jurisdicional, a sua competência onde? Onde ele exerce a sua jurisdição? Em todo o território nacional. Então, em todo o território nacional está dentro do conceito lá de dentro da Casa do STF, entendeu que teria que dar uma interpretação moderna aqui. Ó. Quando foi feito lá o regimento, não havia internet, hoje em dia nós temos internet e deu essa interpretação extensiva. Mas qual é o grande problema para mim nesse inquérito do fake news? É o seguinte, quem tem a função principal de investigar? São as polícias judiciárias. Estadual nos estados, polícia civil nos estados,
Polícia Federal. Já se entendeu o STF que essa função não é exclusiva deles. Você, Patrícia, deve lembrar que em 2015 o STF entendeu que o Ministério Público ele pode realizar investigação criminal. Só que o Ministério Público ele é o titular da ação penal pública, lá pelo inciso 1 do artigo 129 da Constituição. Então ele pode investigar? É totalmente coerente. Mas agora, o STF é um órgão jurisdicional. Ele julga. Será que é coerente? Uma coisa é o STF autorizar a investigação e ficar ali de quando for necessário algum ato da investigação que atinja direito fundamental do indivíduo, que esteja na reserva de jurisdição, ele defina, ok. Mas agora, ele mesmo investigar é muito complicado isso. Tu vê a situação que nós temos aqui. O STF ele vai investigar, o STF ele vai julgar. E ele é vítima. Qual é a imparcialidade necessária para o julgamento? Parcialidade é um pressuposto do nosso ordenamento jurídico. Então, você imagina, eles querem cruzar, eles querem cabecear para o gol e querem apitar ainda dando gol, o que é pior. Assim, eu vejo uma clara ofensa ao princípio da isonomia. Então, tudo isso a gente nem chegou na prisão em si, tudo isso é um inquérito. Ele entendeu que é constitucional. Mas será que é constitucional a próprio regimento interno do STF que permite esse inquérito? Será que ele foi recepcionado pela nossa Constituição? E outra, isso aí vira moda, porque o STJ agora, semana passada, abriu também um inquérito para apurar as investigações supostamente realizadas pelo ministro, pelos promotores lá da Lava Jato. E ele já instaurou o inquérito. Então, assim, aonde é que vai parar a coisa? Eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão da imparcialidade. Para que a gente tenha um julgamento justo, quando a gente vai falar de devido processo legal, contraditório, ampla defesa, juízo natural, tudo isso, ele está pressupondo o quê? Que o juiz ele seja imparcial, que ele esteja equidistante dos interesses da parte. Agora, se eu pego aquele juiz que julga, aquele juiz que acusa, aquele juiz que vai dar a sentença, eu tenho todas as funções de uma pessoa só. Isso me lembra muito aquele sistema inquisitorial da medieval, que as funções estavam todas organizadas dentro do mesmo indivíduo. E nós temos um sistema, nós não adotamos o sistema acusatório, inquisitivo, nós adotamos o sistema acusatório, que define claramente quem acusa, quem julga e quem investiga também. Inclusive, o pacote anticrime, a 13.964, colocou expressamente no Código de Processo Penal que a gente adota o sistema acusatório. E aí agora nós temos uma investigação instaurada pelo julgador de ofício. Eu vejo muitos problemas nisso, né? E muita gente... Para apurar fatos que teriam sido cometidos contra os julgadores. Para mim é absolutamente assustador. Eles são vítimas, eles investigam e julgam ao mesmo tempo as mesmas figuras. Isso, assim, eu gosto de brincar que eu me formei no século passado, isso é verdade. Mas, assim, em nenhum momento eu imaginei, ainda que tenha me formado no século passado, que eu veria isso acontecer e me depararia com uma situação dessas que perverte exatamente o sistema, né? Uma outra questão que me intriga profundamente, eu não sou uma especialista na área, mas é a própria questão de um mandado de prisão em flagrante. Explica pra gente, André, como é que pode isso? Além dessas questões todas do inquérito, além da vítima estar investigando e a vítima vai julgar, ainda foi dado um mandado de prisão em flagrante. A prisão em flagrante ela não é feita por mandado, ela é feita pelo auto de prisão em flagrante. Diz lá o artigo 301 do Código de Processo Penal que qualquer do povo pode, e a autoridade policial deve realizar a prisão se estiver ali ocorrendo flagrante delito. Não é necessário um mandado para isso. A Constituição ela permite a prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente ou em flagrante delito. Então, no flagrante delito, eu não preciso mandado. Então, nessa situação, ela já começa a peculiar por aí. Ele dá um mandado de prisão em flagrante. Existe alguma ilegalidade clara simplesmente por ser dado o mandado? Eu não vejo. Mas é estranho. E já demonstra essa falta de isonomia aí, essa falta de... Não digo isonomia, mas essa falta de imparcialidade. Por que dar esse mandado para prisão em flagrante? Mas foi dado, e foi dado de ofício. Tem outra discussão. Será que essa prisão ela poderia ser determinada de ofício? Porque desde 2011, que o Código de Processo Penal ele não permite que o magistrado, na fase de inquérito, determine prisão de ofício. Em 2011 já não podia, na fase de inquérito.
só na fase judicial. Em 2019, com a 13.964, o pacote de crime, se vedou completamente a determinação de prisão pelo magistrado de ofício, seja na fase pré-processual, seja durante o processo. É necessário o pedido, o requerimento do Ministério Público ou a representação da autoridade policial. Isso serve para qualquer das modalidades de prisão cautelares e serve também para qualquer outra medida cautelar substitutiva. Eu não tenho essa possibilidade. O STJ, inclusive, pela sexta turma, já entendeu naquela hipótese, o indivíduo está preso em flagrante. Pelo artigo 310, ele tem que ser levado para audiência de custódia. Chega na audiência de custódia, o juiz vai examinar se mantém aquela prisão ou relaxa aquela prisão se foi legal, ou dá a liberdade provisória. Se entendeu o STJ que, com o pacote anticrime, não poderia o juiz sequer, de ofício, converter aquela prisão flagrante em preventiva. Teria que ter o pedido do Ministério Público. Então, essa prisão em flagrante, ela poderia de ofício? Não entender, não. Mas aí vão ter gente que vai dizer o seguinte, não, mas não é prisão preventiva. É prisão em flagrante. E a prisão em flagrante, qualquer do povo pode. E dirá o ministro do STF. Então, é uma questão discutível, mas eu não vou... Igual outros pontos que nós vamos analisar aqui, e para mim a decisão é claramente inconstitucional. É difícil tu falar decisão do STF inconstitucional. O STF que decide o que é inconstitucional ou o que não é inconstitucional. Mas é uma decisão... Mas são paradoxos jurídicos, né, André? Pois é. Mas é importante, Patrícia, é só fazer um adendozinho aqui. A gente está fazendo uma análise jurídica da situação. A minha ideia aqui é analisar juridicamente a decisão do STF, sem entrar na análise política do mérito do ato lá do deputado federal. Porque, obviamente, e eu não gosto de ficar em cima do muro, as palavras dele agressivas, chulas, não podem ser toleradas em hipótese nenhuma. Alguma coisa teria que ser realizada, porque não é possível admitir que o indivíduo diga que vai pegar o ministro do STF, que sonha em ver ele apanhando e ele tomando surra no meio da rua. Isso não é admissível que ele vai falar para qualquer cidadão e para qualquer um. E que seja para o ministro do STF, na condição dele ser ministro do STF, é um ataque contra a ordem democrática, um ataque contra a superação dos poderes. Separação dos poderes. Vamos aqui a questão do ponto de vista jurídico. Jamais se tutela o ato realizado lá pelo deputado, que é execrável, a linguagem extremamente chula, assim, as ofensas, não dá para aceitar aquela atitude já antes e até imorais. Foi um indivíduo que quebrou lá a placa na rua da vereadora Marielle Franco. Patrícia, assim, independente da sua posição política, se eu sou A, se eu sou B... Isso é inadmissível. Uma pessoa funcionada. Gente, ela tem parentes, ela tem família. Eu pegar aquela placa num júbilo, numa alegria, quebrar, destruir, e ter aquilo como um ato heróico, é de uma selvageria, é de uma coisa que dói. Mas agora é aquela questão, Patrícia, os direitos constitucionais, as garantias constitucionais, elas servem para quem a gente gosta. Mas servem muito mais para quem a gente não gosta. Então, se eu defendo lá, para aquele indivíduo lá, extremamente pobre, que entra no mercado para furtar um pão, se eu defendo que a ele tem que se aplicar todas as garantias legais, eu defendo também que o deputado federal também tem que ser apresentado, respeitado todas as garantias legais, porque é aquela história, eu não posso pegar o fruto, destruir a árvore, ou pegar os fins e justificar os meios, ou sob o pretexto de proteger a ordem constitucional, constranger, ofender essa própria ordem constitucional. Eu acho que isso é bem importante pontuar, né, André? Ainda que se discorde frontalmente da postura do deputado federal, o que a gente não pode deixar passar, principalmente como aplicadores do direito, principalmente mais ainda como defensores públicos, é a questão técnico-jurídica, né? E aí também me surge a questão de como é que tu enxerga essa questão da imunidade, da formal e da material, a imunidade parlamentar? Como é que fica isso tudo nesse caminhão de paradoxos jurídicos com os quais a gente tem se deparado nesse específico caso?
E deixa eu te fazer outra pergunta. Tu tem memória de ter visto alguma outra vez um mandado de prisão em flagrante? Tu tens memória disso? Não me recordo, Patrícia. Não me recordo, não é a praxe. Não é a praxe. O flagrante é levado ao magistrado. Ele só determina se for a prisão preventiva, se for uma outra situação. Em flagrante não é por mandado, é pelo auto de prisão em flagrante. Não me recordo. Mas a questão de imunidade é mais difícil, é absolutamente irregular. Eu não diria que é ilegal, porque eu não vejo nenhuma vedação clara, mas que é absolutamente irregular e incomum é. Agora, em relação às imunidades, tá? Nós temos lá no artigo 53 da Constituição Federal as imunidades que a gente chama de imunidades reais e as imunidades materiais e as imunidades formais ou relativas. A imunidade material seria aquela inviolabilidade do parlamentar pelas suas palavras, opiniões e votos. É como consta lá. Então, por suas palavras, opiniões e votos, ele não pode receber o entendimento que seria uma excludente de tipicidade. Ele não comete os delitos em razão disso. Justamente para proteger o quê? O livre exercício da atividade parlamentar, das atividades legislativas, sem que ele tenha que temor de a sua opinião ser utilizada criminalmente contra ele. Só que qual é o entendimento do STF quanto a essa imunidade material? Ela é absoluta ou ela é relativa? O STF já há bastante tempo entende que é relativa. Que só há essa imunidade material se aquelas palavras, voto, opinião, estiver relacionado ao exercício do mandado legislativo. Se estiver relacionado ao exercício da função. Se não estiver, eu não tenho a imunidade. Então o STF ele tem até um entendimento de que se aquela manifestação do pensamento ocorrer dentro da sede legislativa, no prédio do Congresso Nacional, se presume, em regra, que há relação com a função. Se é fora, aí eu tenho que ver se tem relação com a função ou não. Embora isso não é absoluto. Porque, por exemplo, nós tivemos um caso do presidente Jair Bolsonaro, quando ele era deputado federal, e ele, dentro do gabinete dele, deu uma entrevista que apareceu na internet, e esse aparecer na internet que foi utilizado pela decisão, dizendo que ele não estupraria uma colega deputada federal porque ela não merecia. Isso foi falado dentro do escritório dele. E aí ele vai dizer, não, mas nesse caso, apesar de ter sido dentro do escritório, ele foi colocado na internet. E não tem nada a ver com as funções de um deputado federal dizer que não vai estuprar a colega porque não merecia. Então afastou a imunidade. Agora, nesse caso do Daniel Silveira, o que aconteceu? No dia 16, ele foi lá e colocou um vídeo no YouTube dizendo agressões, termos chulos, incitando violência contra ministros do STF, principalmente o Edson Fachin. Certo? Ele não foi no prédio do Congresso Nacional. E, obviamente, você não pode entender que aqueles termos utilizados, aquelas ofensas, aquelas agressões, tenham relação com a atuação regular de um deputado federal, porque não tem. Então, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele vai entender que não se aplica essa inviolabilidade. Tá? Então, eu não tenho inviolabilidade material na hipótese. Então, em tese, pode ser crime, eu não tenho essa exclusão da tipicidade por essa imunidade. Só que isso, Patrícia, cria um paradoxo. Qual o paradoxo? Da competência do STF. Porque o deputado federal, ele tem prerrogativa de função no STF. Tranquilo. Só que o STF, na ação penal 937, entendeu que aqueles atos que não têm relação com o exercício da função não tem prerrogativa de foro. Então, teria que ser a primeira instância. Então, se o STF fala para você o seguinte, ó, não tem imunidade material, porque não tem relação com o exercício da função, eu não tenho mais competência. Então, para que ele continua julgando? Você está entendendo o paradoxo? Então, se não há a inviolabilidade material e a competência é do STF para falar, ou não tem a inviolabilidade material, e o STF podia dizer o seguinte, ó, não tem inviolabilidade material na hipótese. Eu vou mandar lá para o juiz de primeira instância. É um paradoxo. Porque ele não vai responder como deputado. Pois é, mais um, né? Mais um. É um paradoxo. E aí não cabe nem a teoria do juízo aparente. Por que eles não utilizam a teoria do juízo aparente? Eles vão dizer o seguinte, não, aquele juiz que atua, que determina atos,
na aparência de ser o competente, mesmo se depois surge uma situação que o torna ele incompetente, por exemplo, não era um crime estadual, era um crime federal, deveria ter sido um juiz federal, ou havia uma prerrogativa de foro não foi observada, isso não anula aqueles atos anteriores, pela teoria do juízo aparente, tem até aquela questão toda da serendipidade. Só que nesse caso não tem teoria do juízo aparente. O STF já está dizendo ali que não tem invulnerabilidade material. Então não há dúvida. Então já é um paradoxo terrível. Mas tudo bem, nós estamos só na imunidade material. Agora, quando o negócio fica muito ruim, é na imunidade formal. O que é a imunidade formal? Quanto à questão da prisão. Diz lá na Constituição, no parágrafo 2º do artigo 53, que o deputado federal ele só pode ser preso por crime em flagrante de crime inafiançável. Ele tem que estar em flagrante de crime inafiançável. E aí vem essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e diz o seguinte, não, ele está em flagrante sim. Sabe por que ele está em flagrante? Porque ele colocou aquele vídeo e ele imputou, ele diz que naquele vídeo ali, ele supostamente realizou diversos crimes da Lei de Segurança Nacional, que é a Lei 7.170 de 84. E diversos crimes lá, calúnia contra os ministros do STF, incitar as Forças Armadas contra instituições civis, utilizar violência ou grave ameaça contra a ordem democrática. E teria colocado esse vídeo. E o fato desse vídeo continuar no YouTube, possível de ser visto por qualquer pessoa, se entendeu aí que viria uma infração permanente. Como há uma infração permanente, então teria o flagrante. Mas com isso, essa pílula aí não dá para engolir. Não. Porque assim, o ministro está confundindo o crime permanente com crimes de efeitos permanentes. Se eu entender que se eu realizar uma ofensa a alguém, e porque aquele vídeo continua na internet, eu estou em flagrante quanto tempo, então quantos flagrantes tem aí acontecendo e quantos vídeos estão na internet que estão durando aí ao longo do tempo? Você imagina pior, alguém chega no Facebook de uma pessoa e faz por escrito uma ofensa, e aquilo fica lá na linha do tempo da pessoa indefinidamente. Então, enquanto estiver lá na linha do tempo da pessoa para alguém ler, o crime contra a honra ali está sendo consumado, eu vou piorar essa situação. Tu pensa nesse sentido assim, uma revista e um jornal publicado nos anos 1950. Então eu tive lá um jornal publicado e tenho lá um crime contra a honra. Até hoje esse jornal está aqui. Então porque eu tenho impresso aqui o jornal aqui na minha casa e eu pego para ler, então ele continua à disposição de todo mundo, então ele continua em permanência do crime. É obviamente. Flagrante, autorizando uma prisão em flagrante. Pois é, ainda poderia permitir a prisão em flagrante. Então, o que continua ali são os efeitos do crime. Aí sim, os efeitos continuam, mas o ato, a consumação, ela já ocorreu. Por exemplo, o estelionato previdenciário. As próprias cortes entendem dessa forma. Eu faço uma fraude perante o INSS para receber uma pensão, benefício previdenciário. Fiz aquela fraude e fico recebendo todo mês. O entendimento é crime crime instantâneo de efeitos permanentes. Todo mês eu vou lá receber. Aí você vai dizer para mim, não, mas o deputado ele poderia a qualquer momento no YouTube e tirar aquele vídeo. Ué, mas quem está recebendo ali aquele benefício, ele também poderia a qualquer momento deixar de ir lá receber, não poderia? Só por o fato dele estar indo todo mês lá receber, quer dizer que ele está consumando o estelionato ali todo mês? Não, são os efeitos. Quando eu realizo um furto, subtrair para si ou para outro, coisa alheia ao móvel. Eu vou lá e furtei um veículo. Então, toda vez que eu furtando, eu estou mais um flagrante. Mais um flagrante. São efeitos. Então, eu acho que o STF se confundiu muito, justamente para dizer que havia flagrante, para justificar a prisão dele, quando não há flagrante. Mas ele já tinha feito isso, Patrícia, em 2015, quando, no caso do senador Delcídio do Amaral, também foi determinada a prisão lá, e lá foi até a prisão preventiva. Dizer que a Constituição fala flagrante. Aqui, dessa vez, está lá o termo expresso flagrante, mandado de prisão em flagrante. Mas lá no Delcídio do Amaral, foi utilizado o termo prisão preventiva. E lá ele estava dizendo, como o crime era de organização criminosa, também haveria aí
esse caráter permanente da infração. Então, aquilo é o bel prazer, entendeu? Ah, não, isso aqui eu preciso que tenha um flagrante, então vai ter um flagrante, com a devida vênia aí aos ministros, que eu aprendo muito com as decisões dele, é uma cultura enorme. Eu gosto muito do STF, apesar das palavras, mas nessa situação não dá para aceitar. Agora, eu vou ser um pouco contraditório, tá? Não é crime permanente. Não é infração, não é permanente. Mas eu acho que no caso tinha flagrante. Por que tinha flagrante? Porque lá no artigo 302, eu tenho flagrante próprio, não só quando o indivíduo está cometendo o crime, mas no inciso 2º, eu tenho quando ele acaba de cometer. E esse vídeo ele foi colocado no mesmo dia da decisão do ministro. Foi no próprio dia 16, horas depois. Então, apesar de eu aceitar uma crítica, eu acho que dá até para aceitar que havia o flagrante, não porque é infração permanente, mas porque foi logo após a eliminação do delito. Sabe o que me preocupa, André? Que a defensoria é expressão instrumento do próprio regime democrático. E quando a gente vê decisões, quando a gente observa posturas institucionais do próprio Supremo que pervertem o sistema acusatório, de alguma maneira, isso tem um reflexo muito direto e imediato sobre o próprio regime democrático. Na medida em que regime democrático significa cumprimento de regras. Isso me preocupa muito. Tu mencionou a questão de ser afiançável ou não. E aí eu acabei te atrapalhando e tu não desenvolveu a ideia com relação ao crime. O outro requisito da incoercibilidade relativa ali do deputado não ser preso tem que ser flagrante de crime inafiançável. Quanto ao inafiançável, eu não vejo jeito. Para mim é inconstitucional a decisão da STF. Porque não é crime inafiançável. Quais são os crimes inafiançáveis? Racismo, crime hediondo, os equiparados ao hediondo, que é o tráfico, terrorismo, tortura, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional, o Estado democrático de direito. São esses. Esses são os crimes em abstrato inafiançáveis. Eu não tenho como enquadrar a conduta do deputado em nenhum desses crimes. Tá? Ele não é racismo, não foi nenhuma desses crimes, nem mesmo a ação de grupos armados. Não dá para enquadrar nesse aí. Então ele não é inafiançável. Só que aí o STF faz o que eu chamo, data máxima vênia, de uma gambiarra. Não é a gambiarra, ele emenda um filho no outro. Porque ele vai dizer que é inafiançável porque cabe a prisão preventiva. Porque estão previstos os requisitos da prisão preventiva. E ele pega lá o artigo 324 do CPP e diz assim, ó, não cabe a prisão preventiva, não cabe fiança. E lá no inciso 4º tem, quando estiverem presentes os requisitos da preventiva. Só que não é isso que a Constituição fala. Né? A Constituição fala crime inafiançável. É crime abstrato que não cabe fiança em qualquer hipótese. Não é uma condição do caso concreto que vai afastar a fiança. Isso é uma construção absolutamente que não há lógica. Até porque você imagina o seguinte... aquela prisão que a Constituição permite é a prisão em flagrante. Na prisão em flagrante, que é feita em regra pela polícia, pela autoridade policial, eu não vejo se eu tenho presentes ou não os requisitos da preventiva. Quem vai ver os requisitos da preventiva vai ser o juiz na audiência de custódia. Não são analisados, quando da prisão em flagrante, os requisitos da preventiva. Então ele está pegando... Eu acho que dá para entrar aqui, vamos jogar esse migué. E jogou, entendeu? Mas não é crime inafiançável. Eu acho que essa daí absolutamente não é. Agora, o que a corte entende é que é uma situação muito grave, ele tinha que ser parado de alguma forma, o STF está se sentindo atacado, está se sentindo acuado de forma injusta, e eu concordo em muitas situações, Mas, assim, teria outras formas, além da prisão, para definir, para equacionar essa situação, Patrícia. Não poderia ter determinado tirar esse vídeo do ar, ter aplicado uma multa ao deputado? Será que a gente tem que sempre utilizar o direito penal como tapa de tudo? Sabe? Quando a gente pensa, não tem que resolver uma situação, a gente pensa, vamos prender o cara. É um pensamento arcaico. Eu acho que é uma coisa que atende o nosso desejo interno, subjetivo de vingança. Psicanaliticamente falando.
sabe? Sim, tem outras sim. formas de você resolver a situação, formas legais, que você não precisava, podia observar todas as imunidades direitinho, mas não, para me mostrar que sou efetivo, aquela utilização simbólica do direito penal, aquela utilização até promocional do direito penal, não, eu sou o STF mesmo, e agora está preso, está dormindo, está vendo só o PC quadrado. Isso é um pensamento que acho que a gente dói bastante, né? Dói bastante de frente. E é mais um paradoxo, né? Porque na mesma medida em que o Supremo se posiciona duramente para coibir uma postura autoritária, antidemocrática, age também de forma, de certo modo, autoritária e antidemocrática, na medida em que determina uma prisão que é, sim, inconstitucional e que poderia ter dado uma resposta muito mais eficiente, muito mais efetiva à conduta, que não é essa panaceia de imaginar muito ao espírito da época, né? Que eu adoro esse conceito de Zeitgeist, mas muito ao espírito da época, a prisão como solução para todos os males do universo, porque a gente sabe que não é. Isso é assustador, né, André? Não, pelo contrário, só piora, só recrudesce, só em todos os sentidos. Mas e como é que fica agora, André? Porque, assim, o ápice do Poder Judiciário decreta a prisão em flagrante para o mandato. E o ápice do Poder Legislativo a mantém. Como ficamos? E, de novo, assim, ninguém está defendendo o deputado, muito antes, pelo contrário. Me parece que tanto tu quanto eu discordamos frontalmente de toda a postura política dele, jamais votaria em alguém com essa postura, então, para que fique muito claro, mas não é sobre isso que estamos falando hoje, né? Eu até aproveitar para responder a pergunta da Sinara aí, agradeço, Sinara, a pergunta. O que vai acontecer agora? Qual o recurso que caberia dessa decisão? O que fazer? A gente já tem o STF dizendo que está preso. Aí eu tive uma audiência de custódia que, me desculpe, mas é uma farsa. Porque a audiência de custódia ela serve para aferir se o indivíduo sofreu maus tratos e para analisar a prisão. Mas aquela prisão já estava analisada quando o juiz foi ali. Então foi aquela audiência de custódia simplesmente formal, se manteve a prisão, vai em 24 horas para a casa respectiva, que no caso é a Câmara dos Deputados, para decidir sobre a prisão, e nesse caso decidiu se manter a prisão. Ele, inclusive, vai responder, no meu caso, absolutamente justamente, aí sim, ele vai responder por falta de decoro parlamentar, e aí perfeito, aí zero, pelo contrário, eu tenho aplausos. Mas ele continua preso, e a gente se pergunta assim, ele está preso a título de quê? Ele está preso em flagrante? Ele está preso de forma preventiva? Ele está preso porque os ministros do STF entenderam que está? Porque assim, a gente não tem mais aquela... Desde 2011, a gente não tem mais aquela prisão em flagrante que se mantém indefinida. Desde 2011, o juiz tem que examinar aquele flagrante. Ou ele relaxa, ou ele dá liberdade provisória, ou ele converte em preventiva. Eu não posso manter essa prisão em flagrante toda a vida. E aí eu tenho um caso que eu não tenho prisão preventiva decretada, eu tenho uma prisão em flagrante que está sendo mantida. Eu não tenho uma natureza jurídica dessa prisão. Assim. E recurso para quem? Hoje eu li que a defesa está estudando e não vai interpor recurso de HC para o STF. Porque se ele vai fazer o HC para o STF, quem vai ser o relator? Vai ser o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes, terça-feira, determinou a prisão. Aí, se tu vê o sinuca de bicho, ó, colocaram aqui, ó, a vítima é o próprio STF. Aí você tem assim, a vítima está julgando, é contra mim que está sendo as ofensas. Como eu posso ser imparcial? E aí eu já escutei, por exemplo, falando assim, não, mas eles não estão impedidos de julgar os ministros. Porque nós temos aquele artigo lá do CPP que vai dizer que não pode o réu ofender o juiz para afastá-lo do processo. Não pode o réu gerar o impedimento. Mas não é essa a situação. Não é que o réu está ofendendo para gerar... Desde o início, o crime já é ofender o juiz, o ministro do STF. Você imagina como seria na primeira instância? Vamos supor que na minha comarca, se eu não tenho... A gente não tem prerrogativa de força. E eu vou lá e faço um crime com ofensa contra o juiz que eu trabalho, o Alfredo, coitado do Alfredo, que eu amo o Alfredo. E eu vou lá e ofendo o Alfredo. Mas que o Alfredo, ele que vai me prender, é ele que vai determinar, é óbvio que ele vai se dar por impedido, mas é evidente, é evidente. Mas analogicamente, o Alfredo instauraria o inquérito, determinaria a tua prisão e te julgaria, e tu terias que recorrer para o Alfredo. Isso perverte o sistema totalmente, né, André? É inadmissível. Né? Que não é absurdo o suficiente. Traz para o nosso caso, assim, agora nós temos o STF, deputado federal, sabe? É uma balbúrdia que não dá para se entender, sabe?
Eu entendo a indignação contra o ato do deputado. Também indignado total. Mas, assim, é aquela situação, eu também fico indignado quando alguém comete um crime que eu defendo aqui. Mas eu garanto, não é porque eu não gosto dele, que eu não vou dar a ele as garantias legais e condicionais que ele tem direito. Certo? Porque isso é civilizatório, inclusive, né? Sim, claro, claro. Agora, eu acho surreal a situação e muito interessante para até onde vai a relativização dos direitos e garantias penais quando é necessário. Por isso que eu volto de novo àquela questão dos fins justificarem os meios, tá? Não, tudo bem, para atingir aquele objetivo. Não, o dano foi... Tu pega a decisão e ele vai falar, o dano foi enorme. As palavras são absurdas, está atacando a ordem democrática, efetivamente, é inadmissível, tudo isso é. Tudo isso é. Mas isso não me justifica quebrar a Constituição, quebrar as garantias, quebrar a árvore para pegar esse fruto. Porque aí, o que eu estou protegendo? Eu estou protegendo a mim, talvez. Mas a ordem constitucional, a ordem democrática, eu não estou defendendo. É aquela mesma situação. Legitima uma postura autoritária, né? Que é justamente o que se pretende combater, né, com posições dessa natureza. E é tudo que a gente não precisa no nosso país ultimamente, é legitimar posturas autoritárias, muito antes, pelo contrário. Esse é o grande risco atual que a gente tem vivido no Brasil e em alguma medida também no mundo, mas sobretudo no Brasil. E me parece que o Supremo, agindo assim, legitima esse tipo de postura e crê na sociedade como um todo, distribui um pouco desse espírito de que vale tudo, de que não há regras, de que as regras são casuísticas, de que dependendo do que estiver acontecendo eu posso agir de um jeito ou do outro e eu tenho fundamentação para tudo. Isso tira inclusive credibilidade mais ainda do próprio sistema de justiça, como esse anteparo legítimo, correto, com postura, isento que deveria ser. E isso é fundamental se a gente quiser trazer um pouco de conceito psicanalítico para uma sociedade que se pretende equilibrada, democrática, né? E aí a nossa função como defensores do próprio, expressão instrumento do próprio regime democrático é gritar contra isso, ainda que no mérito dos fatos a gente se oponha frontalmente, visceralmente ao que o deputado fez. Que ele fez, não, que ele faz, porque eu vi um vídeo dele não querendo utilizar a máscara no exame de corpo de delito, que aquilo ali revolta qualquer um. Faltou pouco para ele dizer assim, ó, sabe com quem a gente está falando? Eu detesto essa frase que demonstra uma arrogância, né? Eu sou melhor do que o resto, sabe com quem está falando? Com fulano tu pode fazer isso, mas comigo não, porque eu sou especial. E é uma arrogância que é execrável, mas é garantia. No processo penal, no direito penal, eu gosto dessa palavra do Aurilo Apis Júlio, no livro dele, forma é garantia. Não é uma mera recomendação do legislador que se fala aquilo. O judiciário ele não legisla. Nós temos um sistema de freios e contrapesos, certo? Se eu pego um poder e dou mais do que o outro, eu quebro esse sistema de freios e contrapesos. Eu tenho a Constituição, eu tenho as leis feitas pelo Poder Legislativo. Ao judiciário cabe aplicar essas leis e não legislar. Não ele criar a lei, que acaba acontecendo no caso concreto de forma casuística, sabe? Às vezes, quando eu vejo o termo, por exemplo, mutação constitucional, ponderação de interesse, ele pega determinadas rubricas, sabe? E ele coloca ali o quê? O que ele quiser. E isso eu acho ruim isso para o meu réu, que está lá sendo reconhecido de forma absolutamente divergente do que determina o artigo 226, e está passando assim mesmo, e aí eu falo para o juiz, ele não está cumprindo, o juiz olha para mim e fala assim, não, mas é mera recomendação do legislador, o que está lá no artigo 226 do CPP. Graças a Deus o STJ aí, desde o final do ano passado, agora ele vem com o entendimento aí que efetivamente tem que ser observado o artigo 223, acabar com aquele negócio daqueles catálogos de foto, e olhou ali, deu nem um catálogo de foto. Mostra o cara aqui, ó, algemado. Foi esse cidadão aqui, não foi? Não, já é o suficiente. Todos eles muito parecidos. Eu defendo também para o deputado, defendo para o presidente, defendo para quem for, sabe? Eu acho que a gente não tem que escolher aquele protegido de estimação, sabe? A lei... Jogo jogado, né? A regra do jogo. Exato.
A lei ela é heterônima, ela é feita para todo mundo, é abstrato, e eu acho que isso tem que ser respeitado, porque quando não respeita isso, a gente pega o jogo e bagunça, né? É o velho vale tudo, né, André? Aliás, eu já quero antecipar aqui, já que a gente entrou nesse assunto, que o nosso próximo bate-papo na FESDEP vai ser justamente sobre esse caso, desse tipo de reconhecimento por fotografia, que tem angustiado sobremaneira os defensores que atuam na área criminal, porque é uma realidade do nosso dia a dia e há, sim, condenações. Eu assisti o programa ontem e o presidente da Associação dos Delegados disse que não havia condenações e nem o inquérito permanecia quando há apenas o reconhecimento por fotografia. A gente sabe que não é verdade, a gente sabe que o inquérito é ultimado, se oferece denúncia, se condena pessoas com base nesse reconhecimento meramente fotográfico, com aquelas características todas que a gente sabe, mas isso é a nossa próxima live, que eu prometo que vai começar na hora certa, não teremos problemas técnicos e vai funcionar muito bem. Meu querido, quero te agradecer imensamente. Eu não estou conseguindo controlar o horário aqui, então eu estou um pouco perdida. Assim, eu não sei quanto tempo de conversa a gente já tem aqui. O tempo que eu fazer aqui, eu não sou muito... Estamos 42 minutos agora. Imagina, o pessoal não sabe, mas a nossa proposta inicial era 20 minutos. A gente já está com... Vários pontos de vista sobre a questão. É muito interessante. Tu elucida para a gente de uma forma tão clara e tão divertida e tão rápida, e aquele exercício de raciocínio muito prazeroso. É muito bom conversar contigo, foi muito esclarecedor, André. Muito obrigada mesmo. Tenho certeza que tu apimentou muitos cérebros por aqui que vão continuar buscando informações, e tomara que muitos novos defensoras e defensores públicos que vão ingressar na carreira com essa tua visão, que é essa visão do jogo jogado, de fazer prevalecer as regras do jogo, que ainda que a gente discorde do comportamento, do mérito, a gente precisa defender visceralmente a Constituição Federal, a normativa internacional de direitos humanos, as regras do jogo. Muito obrigada, meu querido. Até a próxima, que vai ser breve, tomara. Estou à disposição aí. Sabe que a FESDEP, eu estou sempre à disposição para tudo, né? Às vezes a Fernanda fala lá, pode dar uma aula semana que vem, às vezes na segunda-feira, vou dar um jeito lá e vamos preparar e vamos fazer. Agradeço aos colegas aí que agradeço os estudantes aí, pessoal de concurso em geral. Agradeço muito a atenção aí. Tamo junto, continuar os estudos aí. Direito penal é muito bom, né? Processo civil, direito penal, é muito gostoso discutir. Para mim é um prazer, sempre. Obrigado. Muito obrigada, meu querido. Tchau, até a próxima.